povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer. Com muita alegria, com muita satisfação, nos encontramos na casa do Senhor nesta manhã, e Ele nos dá essa grata oportunidade de poder cultuá-lo. Louvado seja o Senhor, e que tudo em nós, nesse momento, louve, bendiga o nome daquele que é Senhor eterno, Senhor das nossas vidas, que nos criou, que nos fez e que nos sustenta. Damos as boas-vindas a todos e também àqueles que nos assistem pela internet. Que Deus abençoe a vida de vocês e se juntem a nós para louvarmos ao Senhor. É o terceiro domingo do mês de fevereiro, e nesse dia em especial, pela manhã, tomamos a Santa Ceia. Então nos preparemos para este momento. Sigamos os passos litúrgicos até o momento em que o pão e o cálice será distribuído na nossa igreja. Vamos, meus irmãos, ler o texto do Salmo 40, verso 1. E eu peço à igreja que já em pé possa fazer a leitura comigo deste versículo, e logo em seguida cantaremos o hino 159, a primeira e a segunda estrofe. Leiamos a uma. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Cantemos então o hino de número 159, as estrofes 1 e 2. Oh,
Esperei confiantemente pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Eu estive nessa semana com 2 famílias da nossa igreja e todas elas aflitas, pois o pai, o vô, está numa UTI de hospital, numa situação complicada. 2 pais atingidos pela Covid-19 e entubados numa UTI. O coração destas famílias, bem abatidos, atingidos por esse momento tão complicado e trágico. Essas pessoas estão orando e estão dizendo como neste salmo, esperando confiantemente pelo Senhor. Esperando confiantemente pelo Senhor. Os médicos dizem coisas. A lógica dessa enfermidade que atinge o mundo todo é de destruição, é terrível. E essas famílias estão esperando. Choramos juntos essa semana, compartilhamos desta dor, uma no meio da semana e outra ontem. Pude visitar uma família atingida por esse problema. Mas eu queria lembrar aqui o nosso irmão missionário Maurício Rolim, apoiado pela nossa SAF, quando ele começou o trabalho no Uruguai. Ele começou o trabalho no Uruguai, só ele e a família dele, num salão. E ele fez um relato que mexeu muito comigo. Ele disse que durante muito tempo ele pregou em castelhano, mas não vinha ninguém. Nenhuma alma entrava pela porta daquele salão, somente a família. Mas ele sempre pregava em castelhano. Um dia o filho dele perguntou: pai, só estamos nós aqui, por que pregar em castelhano? E ele diz: eu acredito num Deus que pode mandar a qualquer momento uma pessoa por aquela porta. E quando ela entrar, ela vai ouvir a pregação em castelhano. Isso é esperar confiantemente pelo Senhor. É igual abrir uma congregação e não ter ninguém. E esperar confiantemente pelo Senhor. Meus irmãos, esse texto é maravilhoso, escrito por Davi, o Salmo 40. Ele tem uma ligação muito forte com o Salmo 70. Você perceberá repetições deste salmo no Salmo 70. Mas ele vem numa toada dinâmica, linda, maravilhosa, do Salmo 37, do Salmo 38 e do Salmo 39. Não temos tempo de ler, mas peço a você que leia depois. E você observará que em cada um desses salmos, a expressão esperei está presente. É como se quem compilasse, pegasse todos os salmos de Davi e entendesse a aflição daquele homem que passou por várias aflições. À noite vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E nestas aflições, ele tinha sempre algo dentro dele que lhe fortalecia. A esperança no Senhor. Eu não sei como você está aqui nesta manhã, mas espere no Senhor, se você está aflito, se você está angustiado. Uma irmã nossa está há algum tempo esperando uma cirurgia, cheia de complicações e dificuldades. Ela está esperando no Senhor. Eu lembro de alguns aqui que, quando estavam solteiros e amando, estavam esperando a amada dizer sim. E a amada disse sim. Esperaram confiantemente no Senhor. Eu gostaria que nós entendêssemos esse texto com a expressão Deus conosco. Deus conosco. Porque a ceia é uma das formas mais nítidas de dizer Deus conosco.
E nós podemos perceber isso também nesse salmo, nesse primeiro versículo. Porque Deus é confiável. E o que Ele promete, Ele cumpre. As promessas de Deus são a nossa maior esperança. Porque se Deus prometeu, Ele cumpre. E aqui nesse texto o salmista esperou confiantemente. A expressão no hebraico é muito interessante. É como se dissesse, esperando, esperando, ou esperei, esperando. É como se dissesse assim, Deus me fez promessas. E se Ele me fez promessas, eu continuo esperando. E Ele fez realmente. Davi recebeu promessas de Deus, que o seu trono não passaria jamais, que a sua descendência continuaria. E é por isso que ele aprendeu essa lição de esperar, esperando. Esperando no quê? Num Deus que é fiel e que confirma a sua fidelidade, cumprindo com as suas promessas. A Santa Ceia é uma das principais formas de vermos a fidelidade de Deus. Porque Ele disse que mandaria um que esmagaria a cabeça da serpente. E Ele mandou. Jesus esmagou a cabeça da serpente. Esperar, esperando. Uma outra coisa interessante que a gente pode perceber nesse texto é que o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor ouve as nossas orações. E Ele diz, quando clamei por socorro. Sabe o que significa isso? Que nós somos necessitados. É isso mesmo. Sabe quando alguém clama por socorro? Quando ele não tem condições de fazer. Porque quando alguém tem condições de fazer, ele não fica pedindo socorro. Ele resolve. Mas é interessante que o servo de Deus, na maioria das vezes, pede socorro. Quem consegue resolver a situação de um pai na UTI? Só o Senhor. Quem consegue encher uma congregação com crentes? Só o Senhor. Quem consegue dar uma esposa sábia na vida de um homem? Só o Senhor. Quem consegue resolver os seus problemas? Só o Senhor. Por isso, a oração é um clamor do necessitado. Quem ora se sente necessitado. Quem ora precisa de Deus. Quem ora precisa da ação poderosa de Deus. Por isso que um bom namorado é um homem de oração. Uma boa namorada é uma mulher de oração. Essa é uma qualidade que você deve encontrar no seu namorado. Essa é uma qualidade que você deve encontrar na sua namorada. Se não é um homem de oração, se não é uma mulher de oração, não serve para você. Porque uma das maiores qualidades de um crente é saber que é necessitado. Somos necessitados. Necessitados do nosso Deus. Todos nós sabemos disso. Quem garante que um pai de família que sai pela manhã para trabalhar voltará? Não. Esses dias um motorista de Uber não voltou. Assassinaram. Numa caminhada, num trabalho. Estava fazendo uma coisa boa, estava trabalhando. Não voltou para casa. Quem garante que nós vamos voltar para casa? Por isso que nós clamamos, somos necessitados. E Davi aqui está clamando, eu sou necessitado. Clamei por socorro. Seja humilde. Viu, jovem? Seja humilde. Adolescente. Clame a Deus para que Deus te dê dias melhores. Para que Deus te abençoe. Crianças, aprendam a clamar a Deus e dizer, Senhor, me faça uma pessoa cada vez melhor e que glorifique a Deus. A terceira coisa que eu gostaria de mostrar para todos nós é que o Senhor vem a nós. E aqui tem uma expressão poética, linda, maravilhosa. Ele se inclinou para mim. Sabe qual é a ideia? É de um pai que faz isso aqui, ó. Não é assim que um pai faz com a criança? Como que é? A criança pede e o pai ajuda.
um Pai presente, um Pai nosso, um Pai aqui. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hoje a presença real de Deus está nesse lugar, e você vai poder compartilhar da mesa dele. Que grande bênção, que maravilhosa bênção. Que Deus nos guarde e nos faça entender que temos um Deus presente, um Deus conosco, nós que somos necessitados. Para andar nesses caminhos, precisamos dele. Que ele nos ajude, que ele nos fortaleça, que ele nos abençoe. Abaixe sua cabeça e vamos tomar da ceia. Senhor, te damos graças, ó Pai, pelo pão e pelo cálice. Obrigado, Senhor, porque é o alimento espiritual para as nossas vidas. É a certeza, ó Pai, de que temos forças para continuar a nossa caminhada, nós que somos necessitados. É a certeza, ó Pai, de que a Tua presença se faz notória em nosso meio, e nós te adoramos por isso, ó Pai. Senhor, nos faça cada vez mais cientes da nossa necessidade e do quanto precisamos de Ti. Clamamos por socorro, ó Pai. Tantos estão sofrendo em meio a essa pandemia. Pessoas doentes, pessoas afastadas dos seus entes queridos. Alguns aqui estão em luto, ó Pai, pois perderam parentes queridos. Mas a Tua presença nos consola, nos fortalece e nos ajuda, porque sabemos que Tu és um Pai que cuida de nós. Agradecemos pelo pão e pelo cálice e pedimos que esses elementos, retirados do uso comum, sirvam agora, Deus, para fortalecer toda a mão que se estenderá para pegar do pão e do cálice. Abençoe esta igreja, abençoe as congregações, abençoe os nossos missionários, abençoe aqueles que sofrem no nosso meio e que saiam daqui hoje mais fortalecidos no Senhor, sabendo, ó Pai, que a Tua presença vai com eles, ajudando em todas as necessidades. Tu cuidas de nós, ó Pai, se inclina para nos ajudar e nos abençoa. E te louvamos por isso e te bendizemos no nome do Teu Filho Jesus, o Cordeiro Pascal. Amém, Senhor.